Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda palestra do dia do Poliglotar 2021, versão híbrida, sexta edição. Tenho um prazer para vocês aqui o Vitor Rochkung, que é meu colega lá da UFSC, mestrando em Linguística, pelo Programa de Linguística da Federal de Santa Catarina, faz pesquisa na área de sintaxe, gramática, e tem um trabalho muito importante, que no momento ele tem conduzido através do Instagram. Ele fez do Instagram dele pessoal um Instagram de divulgação da linguística, né? Então, ele usa da cultura do entretenimento para falar sobre questões de linguagem, uma vez que a linguagem está presente, né, em todos nós, em todos os âmbitos, e ele tem trazido discussões bem interessantes, né? A palestra dele tem por título Do Atleta ao Fã de Harry Potter, Linguística para Todo Mundo, relato de experiência sobre a prática de divulgação científica. Então, seja bem-vindo ao Poliglotar, Vitor, e estamos ansiosos por ouvi-lo. Muito obrigado pelo espaço, pela apresentação. Confesso que estava aqui comentando, antes de todo mundo chegar, estava aqui comentando desse meu nervosismo em questão do tempo, né? Que a gente prepara uma coisa, a gente não sabe quanto tempo vai durar, se vai ter perguntas para suprir o tempo que for colocado, mas enfim, acho que a gente vai conseguir fazer uma conversa bem legal. A dinâmica do online, por mais que a gente já esteja 2 anos quase nessa prática, ela ainda é bastante nova para mim, então mas acho que a gente vai conseguir fazer uma conversa bem legal. Eu não tenho o objetivo aqui de ser o mais acadêmico possível, embora eu esteja inserido nesse meio de universidade, do mestrado, da vida acadêmica. Eu acho que aqui mesmo, nesse evento, nessa sala de hoje, o objetivo é mais fazer uma conversa, falar com vocês, relatar um pouco dessa minha experiência, dessa prática de divulgação científica, que é uma prática que eu tenho abraçado já há 1 ano e 8 meses, e acho que tenho bastante coisa para falar, colecionei algumas coisas para falar durante esse tempo. Mas antes, eu acho interessante fazer uma retrospectiva da minha história, porque vai ser importante que as pessoas conheçam 2 versões do Vitor antes de conhecer o perfil no Instagram, porque o perfil no Instagram carrega uma identidade hoje muito forte da versão Vitor fora da academia. Então, queria conversar um pouquinho com vocês sobre mim. Eu espero que isso não pareça muito narcisista ou egocêntrico demais, mas quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Primeiro, a versão acadêmica. Eu sou filho de escola pública, tanto educação, ensino fundamental, quanto ensino médio eu fiz em escolas públicas. Na graduação, eu fiz numa universidade particular, só que foi através da Bolsa de Iniciação Científica que eu consegui me manter. Então, aqui na foto, vocês podem ver eu ao lado da minha orientadora na época, ao lado da minha colega de pesquisa. Me formei em letras em 2020 e logo após ingressei no mestrado, onde eu sigo até hoje. É importante que eu fale dessas coisas porque a minha construção na escola, na educação, ela faz com que eu tenha pensamentos muito claros a respeito o que eu entendo como educação, quais são os problemas que eu enxergo na educação brasileira. Enfim, essas situações elas pegam bastante para mim e elas estão inclusive presentes na minha pesquisa, uma vez que eu pesquiso o ensino de gramática na educação básica, numa proposta teórica que pouco é abraçada nas escolas. E o fato de eu querer levar a linguística para a sala de aula nos anos de educação básica faz com que eu pense, por exemplo, na importância da linguística sair da universidade, sair das 4 paredes acadêmicas, porque eu tenho essa sensação de que a linguística ainda é muito presa ao ambiente universitário e quando ela foge disso, ela está somente em alguns poucos interessados que gostam de falar sobre línguas, falar sobre linguagem, mas ela acaba não sendo uma ciência muito popular. Pelo menos se a gente comparar com ciências como física, química, biologia, ela acaba não tendo essa popularidade, o que contribui muito para que muito senso comum acerca da linguística seja alimentado, como, por exemplo, o fato de que existe uma língua única, uma língua portuguesa única,
que os erros gramaticais são inadmissíveis e a gente tem que demonizá-los. Enfim, muito senso comum acerca de língua é alimentado por conta da falta de popularização dela. Então, quando eu entrei no mestrado em 2020, várias coisas aconteceram a ponto de eu pensar em como que eu poderia contribuir para a popularização dessa ciência, para tornar ela uma ciência mais acessível ao público geral e não somente aos universitários e aos acadêmicos de letras. A minha formação é em português e inglês, então eu sempre tive esse interesse também na prática poliglota, né, na prática bilíngue, então é algo que eu venho também me interessando bastante. Bom, agora a versão pessoal do Vitor. Eu sou um cara de 23 anos, que às vezes eu me pergunto o que eu estou fazendo na vida acadêmica, mas é uma vida que eu gosto bastante, então a resposta ela acaba sendo pelo interesse. Sou torcedor fanático, do tipo doente mesmo pelo Brusque e por todo tipo de esporte. Por exemplo, as Olimpíadas são algo que eu acompanhei freneticamente, a ponto de passar 2 semanas quase em claro, sem dormir direito, por conta dos jogos serem em horários que aqui no Brasil a gente estaria dormindo. E isso é importante eu falar, porque às vezes parece, nossa, por que ele está falando disso? É porque isso tem um link muito forte com o meu conteúdo no Instagram ser um conteúdo baseado no entretenimento, nas minhas visões de cultura e esportes, enfim, né? No tipo de conteúdo que eu venho consumindo. Por isso até que o nome do relato é Do Atleta ao Fã de Harry Potter, porque eu busco trazer a linguística para as pessoas através de elementos como esporte, elementos da cultura pop, filmes, enfim. Até porque, além de ser fã de esportes, eu sou fã assumido de todo o clichê de cultura pop. Essa é uma foto minha no Halloween de 2019, onde eu me fantasiei de Eleven do Stranger Things. Na época, o pouco cabelo que eu tinha contribuiu para essa fantasia bem low price, assim, é um TNT e uma jaqueta que eu já tinha, e o Stranger Things estava bem alto, então eu achei que seria uma ótima fantasia para usar. E qualquer tipo de coisa que viraliza na cultura pop eu tenho assistido, eu uso como desculpa para criar conteúdo em cima e dizer, nossa, eu eu estou aqui trabalhando, mas na verdade eu só estou vendo um filme e vivendo a minha vida fora da universidade também. Uma pessoa muito apegada à cultura brasileira, não somente culturas internacionais, é que eu coloquei uma foto de eu curtindo a minha formatura, um baita de um baile funk, porque eu gosto muito de todo tipo de cultura brasileira também, envolvendo desde o reality show até as músicas, os filmes, enfim. E cheios de dúvidas de um jovem moderno, por exemplo, será que eu sou millennial ou sou geração Z? Será que eu devo colocar um piercing na minha sobrancelha? Porque às vezes é uma loucura que eu penso enquanto eu estou de noite, assim, refletindo sobre a vida. E para mim é uma dúvida que pega bastante. E também eu penso, para que tanto serviço de streaming, né? A gente tem Disney Plus, Globoplay, Netflix, Amazon, não dá de acompanhar tanta coisa com a situação financeira que a gente tem. Será que ainda dá de se inscrever no Big Brother? Eu penso, porque é uma coisa que eu gostaria muito de fazer. Será que os meus livros que estão na estante hoje, eles serão lidos algum dia? E daí, entre outros questionamentos que aparecem na minha cabeça. Então, é só meio que para trazer a identidade de uma pessoa que não está somente vivendo a vida acadêmica e presa a isso. Não, eu tenho muitas questões comigo também. E o fato de eu ser um acadêmico é somente mais uma das coisas que estão no meu checklist de Vitor. O Vitor é composto por várias outras coisas também. E de agora um pouco da história do meu perfil no Instagram, ela começa de um modo bastante negativo. Era um perfil pessoal até março de 2020. Ele não tinha nem esse nome, inclusive. O nome do perfil no Instagram era Ostrom, que é o meu apelido, que é a pronúncia brasileirada do meu sobrenome. Até tinha uma relação forte com a linguística, né? A pronúncia brasileirada de um sobrenome em alemão, né? Acaba tendo uma certa história linguística, e eu tentei usar isso como desculpa até o ano passado, ou começo desse ano, eu realmente não lembro quando foi como day user, mas o Vitor Linguística acabou se tornando uma opção
eu vou colocar aqui a palavra comercial, mas não é bem essa palavra que eu quero usar, porque o Instagram hoje ainda não me dá dinheiro, então não sei se seria certo usar o termo comercial. Mas é um nome mais fácil das pessoas identificarem, mais é um nome que tem mais a cara do perfil. Afinal, o perfil deixou de ser sobre o Ostrom, sobre aquele apelido que eu tinha na infância, e passou a ser sobre outra coisa, sobre outro assunto. Esse mês, março de 2020, foi um mês que mudou completamente os meus rumos e os rumos da humanidade inteira. Pessoalmente falando, foi o mês que eu me mudei para Florianópolis, onde eu me distanciei de uma vida inteira construída numa cidade no interior de Santa Catarina, que é Brusque. E daí, então, eu passei a não ter mais tanto contato com as pessoas que eu tinha naquela cidade, embora hoje seja muito mais fácil, né? A gente tem internet, tem WhatsApp, então é muito mais fácil de se comunicar e manter um vínculo com as pessoas, mas isso acaba não substituindo as relações pessoais que eu tinha construído naquela época. Então, foi um momento que, apesar de ser muito bom para minha construção pessoal, ele acabou sendo um pouco triste nesse lado de, pô, eu me distanciei de amigos que eu tinha na minha rua, sabe, desde a infância, e que eu nem costumava conversar por internet, porque a gente se via tanto pessoalmente que a internet era tipo um recurso para marcar de se ver pessoalmente, apenas isso. Só que também foi um mês onde começou a pandemia do coronavírus no Brasil, dando completamente outros rumos e outros significados para essas relações, tanto pessoais quanto virtuais, e também para a questão de saúde pública do país. Né? Não preciso ficar aqui dissertando sobre essa situação no país e no mundo, porque é um problema que a gente vem enfrentando até hoje, né? Não é novidade para ninguém. Basta abrir o noticiário e vocês vão ver essas questões. Só que o que aconteceu com a... Deixa eu ver se isso fala nos próximos slides. Enfim, como eu falei, eu postava fotos minhas para os meus amigos, colegas e familiares naquele perfil pessoal. Postava fotos, inclusive, às vezes até meio fotos não tão produzidas, selfies do meu rosto, sem filtro nenhum, porque quem me seguia lá eram pessoas que me viam comumente na rua. Então não tinha por que eu fazer toda uma produção em cima da foto no Instagram. Só que essas pessoas, quando eu comecei o meu estudo sobre linguística, elas tinham uma certa dúvida e um certo receio de conversar comigo, porque elas não entendiam muito bem o que que eu estava estudando. Como eu já falei, a linguística costuma ser uma ciência não tão popular fora dos muros da universidade. Então, as pessoas, por exemplo, achavam que a qualquer momento eu ia tirar um caderno e começar a corrigir tudo que elas falavam, a ponto de tornar isso uma conversa desconfortável, uma aula de gramática normativa ali mesmo. E não era isso que eu pretendia, até porque não é essa visão que a gente tem cientificamente de língua, né? Então, eu tive a ideia de fazer um post simples, explicando para as pessoas o que era a linguística. Eu só queria mesmo que as pessoas parassem de me encher o saco. Esse era o intuito do post. Mas acabou que se tornou uma coisa um pouco maior, né? Eu fiz um post comparando a linguística com a física. Na verdade, comparando o trabalho de um linguista com o trabalho de um físico, né? Falando, por exemplo, que os dois observam dados, os dois têm questionamentos sobre esses dados, os dois vão formular hipóteses sobre esses dados, os dois farão experimentos, testes e outras coisas para analisar os dados e posteriormente trarão resultados. Então, eu fiz um post bem simplesinho explicando mais ou menos essa coisa. E o post, naquele momento, entre os meus amigos, fez um certo sucesso. O pessoal ficou falando assim, nossa, que interessante. Não sabia que tu estudava por esse ponto de vista. Eu realmente achava que tu estudava a língua de como a gente estuda na escola, ou achava que agora que tu estuda linguística, tu automaticamente fala 15 línguas. E, sabe, essas crenças que o pessoal tem que acabam sendo um pouco sem sentido. Aí, pelo fato de eu ter uma certa familiaridade com o Photoscape, que é um programa de edição, para quem não sabe mexer no Photoshop, eu acabei usando esse recurso para fazer vários outros posts, stories, e comecei a meio que profissionalizar o meu perfil. E aí, em março de 2020, por conta do Covid, as aulas paralisaram, né? A paralisação das aulas aqui na UFSC. E é importante dizer que foi as aulas que paralisaram, mas a pesquisa continua em andamento, a extensão também, porque tem muita gente que acha que a UFSC simplesmente
fechou as portas e tanto professores e alunos pararam de fazer o que tinha para fazer. Isso não é verdade. O que parou foi as aulas naquele momento. E ficou sem aulas virtuais também até agosto. Então, com essa paralisação, por conta da pandemia, eu vi no Instagram e nessas postagens uma possibilidade de me manter estudando. Porque vocês pensem, como eu falei, eu vim de uma universidade que não era a UFSC. Eu vim de outra realidade acadêmica. E a UFSC, pelo menos para mim, sempre foi um sonho de estudante, assim. Então, eu estava muito empolgado com o fato de estar estudando numa universidade federal. E aquilo para mim era tudo muito mágico. E daí eu vivi 2 semanas de universidade presencial. Eu nem pude sentir a angústia de ficar devendo livro na biblioteca. Eu não pude sentir o fato de estar ali com os meus amigos num café, falando sobre é, como o professor cobrou isso numa Não, prova. eu estou vendo a palestra do Poliglotar. E daí eu não tive esse tipo de relação com a vida acadêmica, porque a relação presencial com a vida acadêmica é muito diferente da online. Então, eu estava muito empolgado e o meu brilho foi sumindo, assim, com essa questão, porque eu pensava, meu Deus, agora eu estou sem aula presencial. Então, o Instagram foi uma forma de eu me manter estudando, de poder pensar assim, então eu vou fazer posts sobre o que eu estudo, sobre o que eu vejo. E daí, isso foi meio que uma motivação para que eu lesse artigos e transformasse em posts, visse algumas coisas na internet, na televisão, e transformasse em post. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu me prendi muito à vida acadêmica e, aos poucos, o meu perfil virou um perfil de linguística somente. Isso foi legal até certo ponto, porque eu conheci várias pessoas da área e as conversas me lembravam esses coffee break de evento presencial. Várias pessoas, vários professores vieram me seguir, falar comigo, e isso foi bastante bacana. Só que aquilo me desgastava um pouco, porque eu via meus stories, via minhas postagens, e eu não enxergava o Vitor de verdade, eu enxergava um Vitor que se construiu para o Instagram, um Vitor que se maquiou de um personagem acadêmico a ponto de que os amigos, que antes foram os que viralizaram aquele primeiro post, olhavam para aquela pessoa e viam assim, poxa, não é o Vitor que eu conheço, não é o Vitor que estava comigo na rua, não é o Vitor que fala as besteiras que fala, não é o Vitor do grupo do WhatsApp que fica mandando meme que ninguém ri, sabe? É um outro Vitor, é um outro tipo de pessoa. E aquilo me desgastava muito. E eu criticava demais essa minha postura. Até que eu comecei a usar o meu Instagram para buscar um pouco mais da minha identidade. Primeiro, um post ou outro bem singelo sobre as coisas que eu gostava. Então, fiz um post sobre Harry Potter, trazendo a questão da ofidioglosia e da linguística. Fiz um post sobre Among Us, falando sobre a maneira como as pessoas entendiam os códigos das salas. Eu lembro que na época que o Among Us estourou, foi um jogo que estourou bastante online, e daí as pessoas tinham que falar o código para entrar na sala. Então, tinha uma questão das pessoas falarem assim, a sala é DJKB, vamos supor. E daí a pessoa falava assim, como assim? TJKP? Porque daí tinha essa confusão fonética. Daí eu pensava, nossa, que interessante para fazer um post. E daí comecei a pegar esses elementos de uma forma bem humilde, primeiro, bem pequenininho, e comecei a fazer isso. Mas daí isso estourou quando eu revelei ao público o meu verdadeiro objetivo na Terra, que é um dia ser ex-BBB. E comecei a fazer posts sobre esse reality, sobre esse elemento fortíssimo na cultura popular brasileira. Quer as pessoas gostem ou não, não há de se negar que é um elemento fortíssimo na cultura popular brasileira e que quando está passando as pessoas comentam. Então eu pensei assim, por que não surfar nesse hype? Por que não pegar as coisas do BBB para falar de linguística? Aí comecei com um post, fui para outro, no final eu fiz 18 posts, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17 posts sobre Big Brother, né? E eu não vou falar sobre cada um deles aqui especificamente, mas eu posso falar de alguns que deram uma certa viralizada. Esse sexto post que vocês veem, que é da Lumena,
que ela era conhecida no Big Brother por usar um discurso muito complicado e cheio de terminologias acadêmicas. Ele foi um dos que mais viralizaram, inclusive foi parar no... Foi aonde eu pude fazer minha primeira parceria com a Karina Fragoso, não sei se vocês conhecem, mas é uma YouTuber que usa o canal dela para ensinar inglês, uma excelente pessoa, hoje uma amiga minha. Falar difícil é falar bem, foi um post que eu fiz com ela e também fiz com a Aline, do perfil Na Aula de Português, que é um perfil muito legal para professores de língua portuguesa, o perfil é _aula de português, e ela me trouxe essa possibilidade de parceria, que chegou na Karina e a gente foi conversando. Depois, outro post que foi comentado pela Karina e virou post no blog dela foi esse aqui, o terceiro que vocês veem, que é o Caiolfo e o Gerúndio, que eram dois participantes do Big Brother, que eles falavam o gerúndio, que eu acho o gerúndio mais legal da língua portuguesa no Brasil, que é aquele que fala andando, correndo, fazendo, brincando, e daí tem essa questão da assimilação fonética entre o N, o som do N e o som do D, né? Produzidos num lugar semelhante, então acontece essa junção. E daí eu comecei a falar sobre essas coisas, e eu acho que esse foi o grande boom do meu perfil, assim, foi quando o meu perfil... Eu não gosto de usar a palavra estourou, porque quando eu falo que ele estourou, parece que ele tem 1 milhão de seguidores, ele está ainda com 8 mil seguidores, mas foi quando eu ganhei um grande número de pessoas e a minha comunidade começou a entender que aquele Vitor que estava ali era um Vitor que é apaixonado por cultura pop, é um Vitor que é da bagaceira, é um Vitor que gosta de festa, é um Vitor que não está preso às paredes acadêmicas. E, para mim, foi o ponto que eu pensei, pronto, agora eu construí a minha identidade aqui no Instagram. Esse post aqui, esse primeiro da segunda linha, como seu nome impôs, chegou na Thaís, do Big Brother, então ela chegou a ver esse post, assim como esse terceiro da segunda linha, o inglês de Juliette, chegou na própria Juliette. Então, assim, foram duas grandes conquistas, porque a campeã do Big Brother viu o meu post. Eu não estava torcendo para ela, estava torcendo para o Gil do Vigor, mas a Juliette eu gostava dela também. Enfim. Depois, eu comecei a fazer conteúdo sobre Tóquio em 2020. Tóquio 2020. Na verdade, as Olimpíadas aconteceram em 2021, mas eu fiz... Mas o nome era Tóquio 2020, porque era para acontecer em 2020, mas devido à pandemia ela foi adiada. Mas o nome permaneceu o mesmo. Aí eu decidi fazer, dessa vez, nos stories, em vez de postar no feed. Porque os stories pareciam uma ferramenta mais rápida de interação, então eu decidi postar lá. Foram práticas que funcionaram até certo ponto, mas depois eu comecei a perder bastante seguidor porque os stories ficaram cheios. E daí o pessoal não curtia ver. Eu também não curto ver stories cheio, então eu não sei do que eu estou reclamando. Mas eu acabei percebendo certa diferença entre postar nos stories e postar no feed. Mas o conteúdo está todo lá. Foi um novo tipo de ferramenta que eu experimentei, até porque nessa época eu estava escrevendo a minha qualificação. Então eu pensei, nossa, eu não vou ter tempo para fazer post, para acompanhar as Olimpíadas do jeito que eu quero acompanhar, porque acima de tudo eu queria acompanhar as Olimpíadas como fã de esporte. E depois fazer minha qualificação junto, e daí eu pensei, vou usar uma ferramenta mais rápida, e os stories foram a ferramenta escolhida. Só que teve esse ponto negativo de o pessoal não curtir muito o número volumoso de postagens. E daí eu queria falar um pouquinho, agora indo para uma parte mais teórica, mas eu vou ser bem breve aqui, tá? De comunicação científica e divulgação científica, porque pode ocorrer de as pessoas confundirem um pouco essas terminologias, né? A comunicação científica, diferentemente da divulgação científica, tem alguns pontos mais centrados na vida acadêmica, enquanto a divulgação científica pretende atingir um público mais popularizado, né? Um público mais popular mesmo, assim, de pessoas que talvez não estejam por dentro dos assuntos e queiram aprender sobre isso, né? Então é importante deixar isso claro. Eu trouxe aqui um texto de Bueno, eu não vou ler o que está nos slides, mas vou conversar com vocês a respeito, né? O perfil do público é diferente, enquanto o público da comunicação científica são especialistas, assim como você, que vão entender a sua forma de se comunicar, se você usar termos técnicos, coisas desse tipo. O público da divulgação científica, em boa parte, não é especialista, né?
boa parte é leiga no assunto. E quando eu falo leiga, eu não falo de um ponto de vista negativo, tá? Leigo é uma palavra simplesmente que a gente não pode jogar como esse juízo de valor de ser algo completamente negativo. Até porque eu sou, por exemplo, leigo em gastronomia. Ontem eu queimei arroz, sabe? Tipo, é uma coisa que aconteceu. Enfim, várias pessoas são leigas em vários assuntos. O pessoal da comunicação científica também entende que a construção, que a ciência é um método contínuo e os resultados vão sendo rigorosamente baseados em dados evidentes, enquanto o pessoal da divulgação científica muitas vezes acha que a gente tira o resultado de fontes da nossa cabeça, sabe? De vozes que a gente ouve enquanto sonha, e não é bem assim que acontece. O nível de discurso, por conta do público, também passa a ser diferente. Por exemplo, a gente às vezes não pode usar terminologias acadêmicas num post de divulgação científica, porque o público pode ser que não conheça esse termo. Então, quando eu fiz o post de Harry Potter sobre a ofidioglosia, dizendo que a anatomia da boca das cobras contribuía para a construção daquela língua artificial, eu não pude usar, por exemplo, o termo as cobras não são capazes de produzir sons bilabiais. Eu tive que usar, por exemplo, os lábios das cobras não encostam, então por isso elas não conseguem produzir sons que precisam desse tipo de ferramenta. Né? Eu tenho que dar uma adaptada, porque eu não posso. O objetivo da divulgação científica não é apresentar os termos técnicos à população. Às vezes pode até apresentar um termo ou outro de uma forma bem dinâmica, mas não é isso. O objetivo é justamente trazer o pessoal para a ciência sem apresentar esse discurso cheio de ruídos para as pessoas, né? Então, é importante pensar no nível de discurso também. A natureza dos canais acaba sendo também diferente, né? Enquanto a comunicação científica é feita através de eventos acadêmicos, periódicos, palestras, entre outras, a divulgação científica é mais feita em materiais que são mais acessíveis, né? Como jornais, revistas, plataformas virtuais, redes sociais, palestras abertas, entre outras coisas. Isso pode ser pode apresentar certas vantagens a ponto para divulgação científica, para dizer, por exemplo, ela está em ambientes que eu consigo acessar mais fácil, mas isso também pode apresentar certas desvantagens a ponto de ser, por exemplo, algo que muitas vezes é lido, foi escrito aqui por essa pessoa, não tenho muitas informações sobre a fonte, então o divulgador científico tem que ter muito cuidado quando vai apresentar o material para tornar aquilo confiável, né? Não estou falando para construir textos sobre mentiras que sejam confiados como verdades. Não, é produzir textos de verdade que não gerem dúvidas que são verdade, né? Então é importante fazer isso também. A intenção também acaba sendo diferente, né? Enquanto a comunicação científica visa a disseminação de informações especializadas entre os pares, com o intuito de tornar conhecidos na comunidade científica os avanços obtidos, como resultados, relatos de experiências, etc., a divulgação científica cumpre a função de democratizar o acesso ao conhecimento científico, né? Então, as intenções acabam sendo diferentes, o que muda, por exemplo, o discurso, público, nicho, enfim, muitas coisas. Então, se vocês tiverem interesse em fazer divulgação científica, eu recomendo que vocês olhem para 3 coisas cruciais no tipo de análise, né? Quem é o público que vocês estão mexendo? Qual é a plataforma que vocês estão mexendo e como fazer um texto acessível dentro dessa plataforma para esse público. Por que eu penso isso? Por exemplo, o público que eu quero atingir é um público que não necessariamente é especializado em linguística. E a plataforma que eu uso é o Instagram. Como fazer um texto acessível para essa plataforma? É legal que eu chegue lá no Instagram, coloque uma imagem sem dizer muita coisa na imagem e fazer um textão na legenda cheio de referência acadêmica? Não é legal, porque isso é um texto que cabe num artigo, num periódico, numa comunicação acadêmica, mas não num post de Instagram. O post de Instagram, se vocês forem ver meu perfil, que está aqui embaixo o tempo inteiro, não à toa, tá, gente? É porque eu quero que vocês me sigam, porque eu quero ser uma pessoa muito seguida e muito famosa a ponto do Boninho me notar e me chamar para o Big Brother na sessão camarote. Então, assim, vocês vão ver lá no meu perfil que os posts eles são bem dinâmicos. Eu trago geralmente fotos e faço posts em carrossel para que a pessoa olhe aquela imagem e naquele momento mesmo de interação com o post entenda qual é a minha proposta. A pessoa não precisa ler um textão cheio de termo acadêmico, porque eu acho que não é acessível para a plataforma. Eu quero fazer um vídeo no TikTok.
Eu vou fazer um vídeo de 3 minutos sentado dando uma palestra? Não, o público da plataforma não é esse, então eu tenho que adequar o meu conteúdo ao meu público. E daí aparece, na minha prática, pelo menos, isso que é importante falar, tá? Porque a minha prática funciona assim, isso não quer dizer que todas as práticas funcionem desse jeito. Eu tenho um processo de criação que eu chamo de bastidores, né? Que é antes de fazer o post, durante a confecção do post e depois de fazer o post. Antes de fazer o post, eu tenho planejamento, né? Planejamento de conteúdo e planejamento de estratégia. O planejamento de conteúdo é o momento que eu tenho a ideia e eu estudo sobre o tema. Porque, assim, apesar da divulgação científica não ser para o público exclusivamente acadêmico, é preciso que a gente estude sobre o que a gente vai falar para a gente não chegar falando besteira. Então, a parte de conteúdo é a parte que eu tenho a ideia a partir de uma situação e estudo sobre o conteúdo. E penso em como adequar o conteúdo para a plataforma que eu trabalho, que é o Instagram. Então, por exemplo, um dos meus últimos posts, que é um post sobre um reality show que está rolando agora no YouTube, que é o Qual o Próximo TikToker de Sucesso, é um post que parte da... Eu estava vendo o reality como uma pessoa que acompanha o reality, não na intenção de fazer um post. Eu estava torcendo pro menino lá e ele ia entrar no reality, graças a Deus. Mas eu estava vendo o reality assim, para acompanhar mesmo. E houve uma conversa sobre o sotaque. Daí um dos jurados falou assim, eu acho que eu não tenho sotaque. O pessoal de Minas não tem sotaque. E daí eu pensei, isso é um grande mito da linguística, as pessoas acharem que não tem sotaque. Né? E daí eu fui lá para o meu livro, Mitos de Linguagem, onde tem um mito descrito assim, todo mundo tem sotaque, menos eu. E daí essa é a parte que eu tenho o estudo, tenho a ideia, vou criando as melhores formas de entrar na plataforma, e durante a confecção do post, então eu penso em parcerias que eu posso fazer, na organização das imagens, na estratégia de como usar a linguagem acadêmica de uma forma acessível. Enfim, o Robson, inclusive, que está aqui na organização, é meu parceiro em vários posts. Um dos últimos que a gente fez junto foi sobre Round Six, a série, né, da Netflix, The Squid Game, que rolou uma polêmica por conta da tradução dela para o Brasil. Então, a gente aproveitou esse tipo de coisa para fazer um post sobre tradução também. E depois de fazer o post, então é o momento que eu percebo se, será que deu certo? Será que as estratégias que eu pensei para a plataforma, para a linguagem, para a ideia, para a organização, elas deram certo aqui? Ou seja, o post deu um número legal? E eu não tenho vergonha de falar em número, porque muita gente pensa, tá ali falando, falando sobre números, que mercenário. Não, eu falo sobre números pelo simples fato de que se eu estou fazendo a divulgação científica, e como a gente já discutiu aqui, divulgação científica, diferentemente de comunicação científica, tem o objetivo de democratizar conhecimento, quanto mais gente eu atingir, melhor. É o meu objetivo, atingir pessoas, é olhar para as pessoas que estão ali rolando no Instagram e tacar a linguística na cara delas, sabe? Esse é o meu objetivo. E se deu certo é porque o post teve bons números de likes, de comentários, de compartilhamentos, de pessoas que salvaram o post, pessoas que compartilharam nos stories, enfim. E a parte que eu mais gosto de fazer divulgação científica, gente, assim, para mim, disparado, o que eu mais curto é a hora de construção do conteúdo. Porque a gente sempre faz um post, eu pelo menos, né, essa prática de criação aqui, a minha prática, eu faço um post deixando alguma coisinha em aberto, para que as pessoas construam isso nos comentários. Então, por exemplo, nesse último post sobre o sotaque, o que ficou em aberto foi a valorização do sotaque das pessoas. Então, eu queria que as pessoas comentassem lá no meu post coisas que elas gostavam do sotaque delas para que a gente começasse a discutir linguística. Muita gente falou, eu gosto muito do meu S chiado, eu gosto muito do meu E, quando eu falo leite, gente, dente. Então, daí a gente começou a discutir linguística por conta desse tipo de conversa, sabe? Começa numa conversa super informal e parte para uma discussão linguística. E daí tem a fase também que, às vezes, a criação de conteúdo, a construção de conteúdo, ela acaba fazendo eu ter que editar ou atualizar o post, porque eu percebo que o aberto ficou aberto demais, sabe? Que as pessoas isso aí pode ser um pouco prejudicial também. Então, eu vou lá, volto no post, edito, a gente conversa nos stories, enfim. É uma comunidade bem interessante. Eu gosto muito do pessoal que me segue.
Outros tipos de divulgação científica que eu faço, além dessa de pegar coisas da cultura pop para fazer divulgação científica, é a divulgação de personagem, que eu tenho um personagem chamado Edson, que é um ET que mora comigo nos meus pensamentos. Não, gente, eu não estou apaixonado por ET nenhum, foi só uma metáfora, esse ET não existe. Por favor, não pensem esse tipo de coisa sobre mim. Esse personagem Edson, ele veio para o Brasil e ele tem muita curiosidade sobre o português brasileiro, então de vez em quando ele lança uns questionamentos para as pessoas. Até fiquei rouco quando fala do Edson. Para as pessoas entenderem mais ou menos algumas questões sobre a língua, para as pessoas pensarem sobre a língua, né? O objetivo do Edson é instigar o pensamento científico. Aí trago também curiosidades sobre a língua, divulgação de resultados de artigos acadêmicos, que eu acho que é a divulgação científica mais tradicional, divulgação de conceitos técnicos, divulgação através de memes, então trazer um pouco do humor para isso também é muito importante, entre outros tipos de divulgação. E daí, além do Instagram, eu participo de eventos nacionais e internacionais. Esse aqui é um exemplo, né, falando sobre a minha prática e incentivando as pessoas a fazerem divulgação científica. Também participo em algumas aulas acadêmicas, né? Já participei em aulas da Federal de Santa Catarina, da Federal de Pernambuco, da UNB, Universidade Nacional de Brasília, Universidade de Brasília, perdão, e vou tendo essas práticas para conversar com alunos de letras sobre a importância de divulgar a ciência e também com os professores, para que eles incentivem os alunos nessa prática de divulgação científica. Também faço oficinas e minicursos. Vai ser um caso de minicurso que vai rolar na Abralin agora, esse mês de novembro, dia 18 e 19. Eu vou fazer um minicurso de divulgação científica. E também uso minha voz para falar um pouco com os professores de escola, porque eu acredito que a divulgação científica seja também papel do professor de educação básica, uma vez que ele vai estar lá na prática em sala de aula falando com os alunos sobre algo que eles têm muito acesso, que é a língua, que é a linguagem, né? Eu acho que isso é super importante. Recentemente eu fui premiado com a Abralin, que premiou a divulgação e popularização da ciência linguística, e eu fiquei em segundo lugar. Perdi para o blog da Linguística da Unicamp. Eu não considero uma perda, afinal, o blog está no ar desde 2015 e é comandado por professores que são minhas referências nos meus estudos. Então, para mim, é uma honra, na verdade, ter dividido esse prêmio, esse espaço no site da Abralin com eles. Tá para vir um troféu e eu espero que venha logo. É um troféu bem bonito. E é uma conquista que eu escolhi falar aqui porque ela mostra o quanto o trabalho de divulgação científica precisa ser valorizado também dentro da vida acadêmica, porque ele é muito valorizado fora, as pessoas adoram consumir divulgação científica, mas dentro da vida acadêmica eu ainda vejo pouco incentivo e pouca gente falando sobre isso. E esse prêmio é uma prova de que isso está começando a ser construído. Então eu decidi trazer isso aqui para cá. Eu agradeço muito, eu falei com 9 minutos, terminei com 9 minutos de antecedência, para a gente conversar, fazer perguntas, enfim. Muito obrigado mesmo pela atenção, pelo espaço e por toda essa parceria. Obrigado por compartilhar um pouco do trabalho que você brilhantemente tem feito no Instagram. Eu sou super fã, não é porque a gente tem post juntos, não é porque eu colaborei assim, de forma muito singela com algumas ideias que você já tinha elaborado, né? Mas estava, inclusive, falando com o pessoal da comissão para poder te acompanhar, né? Muitas pessoas, inclusive, têm conhecido seu trabalho aqui por conta do Poliglotar. Pessoal, não deixem de seguir o Vitor lá no Instagram, tá? Não é conversa de blogueiro, mas vamos lá, o @Vitor Linguística, tá bom? Vocês vão gostar muito do conteúdo. Eu acho que vai ser, assim, linguística de uma forma que vocês nunca viram, assim, né? E tudo muito atual, com base em conteúdos do entretenimento que muitos de vocês, eu tenho certeza que já consomem. Queria abrir esse espaço para vocês fazerem perguntas, tá? Então, fiquem à vontade para usar os microfones, podem usar aí a função do raise hand, né? Tem um pessoal aqui comigo também que, se quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. O Júlio Bola aqui já se candidatou, ele que é o fundador do Poliglota Brasil.
Gente, olha a responsabilidade. Oi, Vitor, tudo bom? Vocês estão me escutando, pessoal? Tudo bom? Prazer. Eu conheci o seu Instagram faz poucos dias, né? Então não pude ver muita coisa. Eu tenho uma pergunta que, se vocês já não fizeram, talvez em algum momento façam, que é sobre aquela treta na linguística da hipótese de Sapir-Whorf, e relativa também à questão do Pirahã, né? Agora os indígenas finalmente estão tendo bastante visibilidade. E como é que vocês poderiam, por exemplo, fazer uma abordagem, considerando a cultura pop, para fazer uma abordagem, talvez, né, dessa treta entre o Noam Chomsky e a gramática universal e o Ed, como é o nome do rapaz lá? Eu acho que era Everton, né? Que viveu com os Pirahãs e disse que o Pirahã não tem recursão e tal, essas coisas. Então, é mais ou menos essa pergunta, assim, não sei, talvez pegar algum filme, alguma coisa. Valeu. Então, treta sempre dá bastante ibope, né? Então, isso só que tem que ser feito com muito cuidado. Porque a partir do momento que a gente, como eu falei, considera a ciência dentro da comunidade científica, dentro do pessoal que faz ciência, a gente sabe que os resultados eles vão se construindo, que eles não são feitos a partir de um insight, de um sonho que a gente teve. Por exemplo, as leis de Newton não foram feitas assim, né? Do nada. Não foi feito só com a maçã. Não foi daí que Newton chegou e falou, não, sim, com certeza, então agora eu vou escrever as leis. Não é isso. Com certeza ele teve um processo de análise, um processo de conversa, um processo em que ele errou muito, não há dúvida de que ele deve ter errado muito antes de chegar com as conclusões dele, e a comunidade científica entende isso, o pessoal que está na universidade entende isso. O público da divulgação científica acaba tendo uma outra percepção de ciência. Então, eu acho que um trabalho que a gente tem que fazer, e de uma forma meio que sem impor nenhum tipo de postura, mas orientar as pessoas, é uma orientação a respeito da alfabetização científica. Fazer as pessoas enxergarem ciência da forma que a gente enxerga a ciência. Fazer as pessoas entenderem esse tipo de coisa da forma que a gente entende. E daí, por isso que eu digo que para inserir uma treta dessa polêmica, a gente precisa primeiro conduzir as pessoas a entenderem que a ciência é uma construção de resultados. E daí, especificamente sobre a treta do Pirahã, eu sou chomskiano. Então, assim... É isso que eu pensei aqui, eu estava aqui assim... Então, assim, o Robson, ele sabe que eu sou seguidor fiel de Noam Chomsky. Não, eu também sou, quer dizer, não sei se tanto quanto você, né? Mas a gente tem já as contribuições, que tanto para a sintaxe, que é a sua área de estudo, quanto para a fonologia, ele fez contribuições, né? Que até hoje até na TI, a gente tem desdobramentos. Né? Até na teoria da computação. Né? Até na computação, aqui temos um poliglota. E na política, né? AIT. Na política também, sim, com certeza. E daí, quando Daniel Everett chega com essas possibilidades, com essas questões, eu confesso para ti... perdão, como é que é seu nome mesmo? Perdão? Juro bola. Eu não consegui ouvir. Juro bola. Juro de boca em Guarani. Juro. Só juro tá bom. Se falar juro, dá certo. Tá. Então, Juro, eu gostaria de entender mais essa treta a ponto de conseguir ler mais sobre. Como ultimamente eu tenho direcionado meus estudos para a educação linguística na educação básica, eu ainda não consegui separar tempo para ler essa treta e entender mais quais são os argumentos fortes do Everett. Só que tem algumas questões que me incomodam um pouco. Por exemplo, as crenças de que muitos seguidores do Everett têm de dizer que a linguagem é uma invenção. Isso a gente já tem uma em mente que algo não é inventado, né? Ninguém inventa uma língua. O que a gente inventa são códigos secretos para falar com os nossos amigos e nossa mãe não descobrir que a gente, sei lá, estava jogando bola até tarde, sabe? Então, com a linguagem é uma situação muito mais profunda. E daí, mas é questão de eu ter que fazer leituras mesmo. Eu estudei, para divulgar esse tipo de informação, eu teria que estudar muito, teria que ler muitas coisas sobre,
pensar em como eu vou falar isso para uma comunidade que não é a comunidade científica, que não entende a ciência ainda como um processo de resultados que vão aparecendo e que podem se contradizer lá na frente, e pensar numa forma de fazer isso nas redes sociais, no Instagram, enfim. Obrigado, maravilhoso. Sem falar também, Vitor, porque, como você disse, né, como levar isso para a comunidade não científica, até mesmo para a científica mais de outras áreas, né, que não entendem sobre linguística, entendem, né, mais especificamente sobre outros assuntos, né? Então, como deixar isso um pouco mais acessível e palatável para, enfim, até pessoas que não são especificamente, vamos dizer que você trabalhasse apenas com gramática, com sintaxe, né, com essa estrutura. Como deixar isso mais acessível para quem estuda som, para quem estuda lexicografia, né, mesmo dentro da linguística, né? Então, sabe que uma vez eu falei uma coisa e daí a resposta que veio me fez refletir assim, ó, de um jeito absurdo. Que eu falei assim, um discurso muito parecido com esse que eu fiz aqui durante a minha fala, que a linguística tem que sair da universidade, que a linguística tem que chegar fora da universidade. Me pararam no mesmo momento e falaram assim, Vitor, a linguística não está nem do outro lado do campus. Então, assim, a linguística não tem que sair só da universidade, ela tem que sair do curso de letras, porque o pessoal que não é do curso de letras não conhece. E daí ainda tem mais aquela subdivisão de pessoal da sintaxe não entender muito da fonética, o pessoal da fonética pegar da morfologia, e essa subdivisão, claro, eu acho que até um certo ponto ela é importante também, tá? A subdivisão, ela faz com que a gente pense na profundidade dos conteúdos, né? Mas é algo que a gente tem que refletir, né? Muitas vezes a linguística... Tá? Olha, se cuida, viu? Fica de olho nos médicos, lá no ortopedista, para ele avaliar o que tem. A gente está só um instante, está tendo alguém que está com o microfone. De olho, com o microfone ligado. Valquíria. Ai, manda mensagem. Tá bom. Nossa, eu fiquei... Nossa, Que pessoal, que nós- nossa, vai ser... Não, desculpa, Vitor, pode voltar. Não, eu estava falando assim que a linguística ela tem que, antes de a gente pensar na linguística fora da universidade, a gente tem que pensar na linguística fora da nossa sala de aula, que é muito menor, né? Porque a gente não chegou ainda nem nas outras pessoas, né? Então, vamos lá, muito bem. Helene, tem perguntas, Helene, super participativa. Ela que é praticamente cofundadora, é você mesma. Ela que é cofundadora lá do Poliglota Sorocaba, que é um trabalho muito bacana de prática de língua aí, praticamente diário, não é, Helene? Obrigada. Praticamente quatro vezes na semana a gente consegue manter um trabalho voluntário de ser facilitador em prática de idioma. Agora, voltando para o Vitor, como não amar o Vitor já de primeiro segundo? Como não amar o Vitor? Já, maravilhoso. Já criei o hashtag VitorBBB22. Vou lançar no meu Insta, vou lançar a sua campanha, VitorBBB22, já. Parabéns pela sua amorosidade em divulgar algo que era seu sonho, que é sua aspiração, seu motivador de busca de seu sonho, e você transformou isso em algo científico, você transformou isso em algo acadêmico, inacompreensível, fora dos muros da academia. Acadêmico compreensível, acadêmico democrático, que é o que mais falta nesse país. Democracia fora da sala de aula, né? Isso é Freire. Quando Freire colocava que é você que tem que construir a aprendizagem como seu aprendiz, é exatamente isso. Muito obrigada, Vitor. Vou fazer qualquer coisa que você colocar, vou seguir você, fazer o seu curso. Também tenho esse sonho, mas timidamente começo a engatinhar dentro do meu sonho. A pergunta que ficou aqui, acho que
Cadê o Harry Potter? Tem mais alguma coisa do Harry Potter? Ou eu perdi alguma fala onde você abraçava bastante o Harry Potter? Porque eu fui ficar decent para poder olhar e ver vocês. Eu acho que eu perdi a fala exatamente do Harry Potter. Tá certo, então. Selene, primeiramente, muito obrigado pelas palavras. Parabéns, Vitor. Obrigado, Matias. Muito obrigado, Selene, pelas palavras. Me emocionam muito, tá? É muito legal quando a gente faz uma prática e ela é falada e no meio dessa fala alguém cita Freire. Para mim, isso é uma conquista. É algo muito, muito importante. Eu quero te agradecer não só por isso também, mas porque no meio da fala, eu acho que o teu microfone estava aberto e eu consegui perceber quando tu dava umas risadas. E daí isso para mim era muito legal, porque eu pensava, nossa, então tá ficando massa. Eu não tô chato, então tá bom. Então eu tô fazendo as pessoas rirem. Isso é importante. E voltando à tua pergunta sobre Harry Potter, eu quis falar mais sobre como eu faço conteúdo a partir do entretenimento, né? A partir dos elementos da cultura pop, do esporte, que são coisas que eu acompanho desde criança e daí resolvi transformar em conteúdo de divulgação científica. Mas a questão do Harry Potter, então, falando mais especificamente sobre isso, é o que acontece. Dentro do filme tem uma língua artificial, que é a língua da ofidioglosia, que é o jeito que ele fala com as cobras. Daí tem toda uma história por trás do filme, que é uma questão hereditária. O Harry Potter fala com as cobras lá no filme por conta disso, porque ele tem uma parte da alma de Voldemort, e o Voldemort também é ofidioglosia. Eu não estou dando spoiler de Harry Potter, tá, gente? Não existe mais spoiler de Harry Potter, pelo amor de Deus. Enfim. Eu só vi os 3 primeiros. Aqueles que só viu os 3 primeiros. Aí o que acontece? O Harry Potter fala com as cobras, né? Ele tem essa capacidade. Só que isso é uma língua artificial. É claro que as cobras não falam. Não sei se vocês estão ligados disso. Não sei se é uma grande novidade, mas as cobras elas não falam. Ele disse que fala, né? Mas E daí o que acontece? O que acontece? As cobras elas não falam. E daí, só que essa língua artificial, eu acho que pelo fato da J.K. Rowling ser da área de letras, ela pensou, tipo, vamos chamar um linguista para ajudar a gente nesse processo de criação da língua artificial. E ela chamou o professor de fonética da Cambridge, Francis Nolan, para ajudar nesse processo de criação. Então, a língua das cobras, ela tem recursos que têm muita relação com a anatomia da boca das cobras, que é mais ou menos assim. É péssimo essa aqui, mas é o que eu tenho para fazer agora. Então, assim, as cobras elas não conseguem fazer os lábios redondos, né? O e U são coisas que não aparecem na língua das cobras porque elas têm um lábio assim e não dá de arredondar. Elas não conseguem fazer. As vocais fechadas. Exato. As vogais redondas elas acabam não aparecendo. Assim como os lábios das cobras, por não se encostarem, também não vão produzir sons como m, p e b. Então, bilabiais. Então, se a gente reparar na língua das cobras, se a gente for lá no filme olhar exclusivamente para isso, a gente vai ver coisas como, por exemplo, sons produzidos na garganta. Guturais. E vogais abertas. A, E, I. Então, isso significa sigam o Vitor no Instagram. Eu falei agora em ofidioglosia. Enfim, é isso, sabe? É essa a questão. Aí, o que aconteceu? Eu vi essa informação, na verdade, num vídeo da professora Luana de Ponto, que ela tem um canal no YouTube, ela também usa o Instagram para fazer divulgação científica. A gente está divulgando meus amigos aqui, tá? Enfim, a professora Luana de Ponto, ela faz essa criação de conteúdo também, e eu vi lá no canal dela essa informação. Então, eu fui mais atrás para entender um pouco dessa questão e poder fazer um post sobre Harry Potter. Na época, eu tinha lido... na verdade, não. Eu não tinha visto todos os filmes ainda. Então, eu vi 8 horas de filme de Harry Potter. Nossa, foi uma trabalheira, assim, ó. Meu Deus, eu fiquei... Olha, como estou aqui vendo filmes de Harry Potter, sabe? Não, tirei meu dia para ver filme, né?
tirei meu dia para ver os 8 filmes de Harry Potter e depois fui fazer um post sobre uma parte singular do tipo de coisa. Então, essa é a questão do Olha, Harry Vitor, Potter, né? já solicitei amizade para o Facebook. Tá, De Floripa. Oriundo de Brusque, mas mora em Floripa. Ok. isso, exatamente. Vamos lá, temos algumas considerações, perguntas aqui no chat, vou estar passando para você, Vitor, aqui para facilitar. Aqui tem um comentário da Anitta de Marco, né, sobre, acho, de repente, alguma novidade que vem por aí. Será o ET de Varginha? Muito legal sua fala. Inclusive, deu para aprender a usar melhor o Instagram, já estou te seguindo. Adorei o Edson, né, que foi o personagem que você criou, viva a divulgação científica. Obrigado. Camille Carvalho, ela fez uma pergunta aqui no chat, ela disse, Vitor, você poderia indicar algum autor ou livro específico para leigos em linguística que querem começar a conhecer mais sobre isso? Claro, claro. Tem um livro que eu gosto bastante de usar, é o livro de Gabriel de Ávila Otero, Mitos de Linguagem. É um livro bem acessível, tá? Ele desmistifica 10 mitos de linguagem, como, por exemplo, todo mundo tem sotaque menos eu, a forma de comunicação dos animais é tão complexa quanto a dos humanos. Tem um mito lá que pode ser interessante para o pessoal daqui do Poliglotar, que é o seguinte: depois de adulto é impossível aprender uma nova língua. Então, ele chega com um arcabouço teórico de uma forma muito acessível, falando sobre esses mitos. Então, Mitos de Linguagem, de Gabriel de Ávila Otero, é um livro que eu indico muito. É da editora Parábola. Outro livro que eu indico, só que é uma indicação ainda um pouco rasa, porque eu ainda não li esse material, eu vou receber agora da editora Contexto, é o novo livro do Aldo, que é O Universo da Linguagem, que também tem essa função de desmistificar alguns mitos, conversar com o público sobre questões básicas da linguagem, né? Então, O Universo da Linguagem, Mitos de Linguagem é um que eu indico também, esses dois. E agora, se você quiser, por exemplo, Camille, você tem mais interesse na área de sintaxe, mais interesse na área de aquisição de linguagem, mais interesse na área de fonética. Se você já tem interesses mais específicos, a coleção Para Conhecer, da editora Contexto, é uma edição muito recomendada, tá? Eu li recentemente esse livro aqui, ó, Para Conhecer a Aquisição de Linguagem. É o primeiro livro da coleção. Vou coisar aqui a câmera porque... Eu botei filtro, porque eu sou uma pessoa... Ai, meu Deus. Como faz para tirar o filtro? Enfim, eu vou ter... Ai, não vai dar, gente. Sim, agora dá para ver. Para Conhecer a Aquisição de Linguagem. É o primeiro livro da coleção. E daí tem vários. Tem esse Para Conhecer a Aquisição de Linguagem, o que eu estou tendo acesso aqui, porque eu estava estudando, né? É esse Para Conhecer Sintaxe também. Aí tem Para Conhecer Fonética e Fonologia, Para Conhecer Semântica, Para Conhecer Linguística Computacional, enfim. Daí esse é um pouco mais específico de cada área. Mas são as obras que eu te indico para isso. Desculpa os comentários. A Anitta de Marco ainda disse que a fala de Salame é perfeita, isso é puro Freire, deve democratizar o conhecimento, e mais uma vez aqui elogio o seu trabalho. E para finalizar, temos um comentário aqui do Matias Barmax, divulgando um pouquinho sobre a Associação de Hiperpoliglotas, tá? Quem falar 6 línguas ou mais, né? Quem tiver conhecimento nessas línguas, acho que você não precisa ser completamente fluente, mas se você conhece 6 línguas ou mais e tem compromisso de responsabilidade social para com as línguas, não esqueça a Hípia, né? Inclusive, eu estou devendo um vídeo para lá, né? O Matias já me convidou, já tem um ano, eu não consegui gravar esse vídeo, né? Aí ele diz aqui, nós somos uma organização não lucrativa, onde o objetivo é encorajar o multilinguismo. Então, fica aí o site, né, da organização aí da Hípia, e a gente deixa aí também o Instagram do Vitor, né? Então, todo mundo seguindo lá, viu, gente? Vitor Linguística. Vocês vão gostar muito do conteúdo, tá? Não esqueçam. Vitor, é o nome dele,
linguística, tá bom? Sigam ele lá no Instagram. Eu vou te seguir. Fala. Fala, Daniel Robson. oi? Não ouvi, mas enfim. Vou soltar o Maicon aqui também. Não sei se o Maicon tem alguma pergunta. Maicon era quem estava fazendo a nossa interpretação aqui para o espanhol. A salir da cabina. Muchas gracias a todos. Pronto, soltei, Maicon. Se tiver alguma pergunta, é agora, viu? Não, agradeço ele. É excelente. Eu adoro o Vitor. Meu conterrâneo. É verdade. Michael, inclusive. Você se controlou no teu sotaque, cara. Pois é, não. Então, é porque eu geralmente falo mais rápido, né? Mas daí, em consideração à interpretação, eu imaginei que eu deveria falar mais devagar. Mas muito obrigado pelo teu trabalho. Inclusive, eu vou fazer aqui em aberto para tu não recusar, porque fica feio se tu recusar. Eu quero fazer um post contigo sobre interpretação, tá? Manda ver. Faço, te ajudo no que for necessário. Beleza. Quero fazer sobre intérprete de línguas oralizadas, mas também línguas sinalizadas. Eu quero achar um intérprete de Libras para contribuir também. Enfim, era só um convite mesmo. Aceito. Bom, mas é isso aí. São essas trocas aí são importantes. Então é isso, pessoal. Então a gente pode encerrar a nossa sessão aqui. Muito obrigado por todo mundo que participou, que veio prestigiar a palestra, o evento. Então, é isso aí, tá? Então, sucesso aí, Vitor, no seu trabalho. Você já ganhou pelo menos mais uns 15 fãs aí, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço.